Vocês pediram, ela tá de volta e a gente continua o assunto com a coach de relacionamento e sexualidade, Margarete Signorelli. Muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Antes de entrar no ar, você não estava, eu falei que a gente hoje vai aprender a cuidar dos cabelos cacheados. Eu falei, a nossa primeira convidada tem um cabelo cacheado maravilhoso. Eu vi que tinha muita gente igual a minha atrás. Eu falei, nossa, temos coisas em comum. Temos cabelos cacheados. E é tão bom a gente aprender a se amar como a gente é, né, Margarete? Ah, é verdade. Porque se eu tentar mudar, o sucesso não fica bom. Eu vi um filme esses dias que a menininha tinha um cabelo cacheado e a mãe não queria que ela tivesse cabelinho cacheado. Então ela alisava aquele cabelo cacheado e a menininha ficava assim, querendo ir na piscina, e a mãe não deixava. Até que uma hora ela não aguentou, ela pulou na piscina. Na hora que ela pulou na piscina, o cabelo, cacheou. Aí foi um trauma. E aí o filme é imperdível. Depois eu vou descobrir o nome desse filme, porque fala exatamente da importância que a gente tem que dar para aquilo que foi feito e desenhado pra gente. Quer dizer, do quanto a gente é bonita como é, né? Uma vez uma mãe me falou, uma menina todo cabelo cacheado, ela tinha adotado os pais com cabelo muito liso, e ela falou, fala alguma coisa pra ela sobre o seu cabelo. Eu falei, olha, eu briguei com o meu cabelo a minha infância inteira e boa parte da adolescência. Mas se você pensar o poder que você tem nesse cabelo, no entanto que o Walt Disney fez a Brave, né? Fez aquela princesa com o cabelo todo cacheado e muito forte. Aí ela começou a me olhar, aí depois eu encontrei com a mãe, ela falou, você não sabe, ela mudou, ela se sente forte, ela se sente poderosa. E eu sinto um pouco que tem força. Tem força, né? Vamos sentar ali. Sabe que eu já tive um cabelo bem mais cacheado. Eu sempre faço os meus cachos, mas eu fui uma das que durante muito tempo briguei com o meu cabelo e me rendi a tal da escova progressiva. Pra sair dessa história e voltar a ter o cabelo cacheado é bem difícil. Até porque pra fazer o cacho ficar bonito, como é o seu, a gente tem que demorar aí um tempinho cuidando desse cacho. Hoje a gente vai aprender sobre isso. Fica um pouco mais complicado mesmo. Mas a gente vai aprender, a gente vai tirar isso de letra. Vamos falar de relacionamento a dois? Vamos. Mas antes, vamos lembrar pra turma o que é EFT. Então, eu queria... Eu nunca sei... Aqui, essa pra cá. Aqui, então, eu vou recordar rapidinho para todo mundo o que é o EFT. EFT é Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de acupuntura sem agulhas que trabalha dores e emoções pontuais. A outra vez que eu vim, e eu vou falar bem rápido hoje porque eu quero falar tudo. A outra vez que eu vim, eu trabalhei dores. Então, eu peguei o pessoal que estava com dor. Porque quando você quer testar o EFT, principalmente homem que tem mais dificuldade de identificar suas emoções, é mais legal você fazer na dor. Porque você vai falar, ué, a dor passou? Que estranho. A dor do Sidney melhorou mesmo, Sidney, afinal? Melhorou mesmo? Até hoje tá melhor? Vendo a mão, olha que beleza, ele tava com problema na mão, melhorou. E aí, como é que a gente trabalha com a dor? São 9 pontos de acupuntura. O EFT veio da psicologia, um psicólogo que estudava muito acupuntura e ele começou a trabalhar com uma paciente dele que tinha fobia de água. Aí ela começou a falar da fobia e ele começou a bater nos pontos e a fobia foi embora. E aí ele falou, uau, e isso chama TFT, que é a terapia do campo do pensamento. Aí, no outro lado dos Estados Unidos, o Gary Craig começou a estudar, pediu para estudar com o Roger Callahan, que é esse psicoterapeuta, e formou todas as sequências que o psicoterapeuta tinha feito, ele formou uma sequência só e chamou de EFT. São 9 pontos. Esse é o ponto do karatê, onde a gente sempre fala o que a gente está sentindo ou a dor que a gente está sentindo. Depois no topo da cabeça, entre as duas sobrancelhas, ao lado dos olhos, abaixo dos olhos, entre nariz e boca, entre boca e queixo, 2 dedos abaixo das clavículas, você pode bater assim, e 4 dedos abaixo das axilas. Então esses são os 9 pontos. E aí, o que é EFT? Você tem que estar focado e falando negativo. Eu sei que é muito difícil para as pessoas falarem o negativo, mas eu peço, a gente tem um pensamento positivo para 9 negativos. Isso é pesquisa, tá aí, né? Só que a gente não tem consciência disso. Então não é resistir aos negativos, é entender. Eu tenho pensamentos negativos que às vezes eu nem tenho consciência. Então quando eu estiver fazendo o EFT, eu vou falar todas as bobagens que passam na minha cabeça. E quando eu não estiver fazendo o EFT, eu vou falar positivismo, PNL, tudo de lindo, maravilhoso, que todo mundo gosta de falar. Então não resista a falar, porque o que acontece? No pensamento negativo é que a gente tem uma interrupção no nosso fluxo de energia. Porque no nosso corpo existem os meridianos, que são os pontinhos de acupuntura, onde corre a nossa energia e flui normalmente. Cada pensamento negativo, um trauma ou uma emoção negativa, você dá um nó nesse fluxo que está correndo bem. Se você bater nos pontos de acupuntura, pensando naquilo que você está trabalhando, você vai desfazer esse nó. E você vai sentir com o quê? Com suspiro,
com arroto. Tem gente que dá uns super arrotos, assim, não sei se é uma pessoa que fica assim, eu falo, pode arrotar, a pessoa começa a dar uns super arrotos, que é a liberação energética. Então, só para recordar, hoje eu vim falar de relacionamento, mas só para recordar da dor, então, quando você estiver trabalhando no EFT, estou com uma dor. Então, onde é a dor, número 1. 2, que tipo de dor? Dor que dói, dor que arde, dor que pulsa, dor que empurra, dor que torce. Então, intensidade. Sempre pense na intensidade, porque quando você fizer uma rodada, vai baixar tanto que você vai falar, não lembro quanto estava. Então, mede a intensidade. E aí, a emoção. Então, vamos começar agora o que eu vim da outra vez e que muda um relacionamento. O que acontece nos relacionamentos? A gente tem milhões de emoções. E todo mundo pensa, meu relacionamento tem conflitos. Ótimo! Porque é importante que tenham conflitos no relacionamento. Por quê? Porque é a hora que um vai crescer e o outro vai crescer. Porque se todo mundo permanecesse num relacionamento sem nada, não teria amor, não teria emoção. Somos seres humanos, a gente oscila. Só que a gente não vai agir na emoção. A gente não quer, a não ser que seja felicidade. Mas se for uma emoção negativa, você não quer agir com ela. E tem dois modos que eu digo que é importante você entender por que trabalhar a sua emoção negativa. O primeiro, você com você mesmo. Não é gostoso você estar com raiva de alguém, não. Não é gostoso você estar ressentida, não é gostoso você estar magoada. Então, por você. E pelo mundo da energia, né? Ou da espiritualidade. Quando uma pessoa chega pesada perto de você, com muita raiva, você faz... Não, ela pode não estar falando, mas você sente aquela energia. E o que acontece no mundo quântico, né? Na física quântica? O que você emana, você recebe. Então, se você sai por aí raivosa, você vai receber mais motivos para estar raivosa. Se você sai ressentida, você vai receber mais motivos para estar ressentida. Então, das duas formas, é importante a gente trabalhar nossas emoções. Então, como é que a gente trabalha no EFT as emoções? Primeiro, qual é a emoção? Então, é uma das coisas mais difíceis. O que eu estou sentindo? Eu estou angustiada, eu estou chateada, eu estou com raiva, eu estou ansiosa. Ansiedade, né, gente? Quem que não é ansioso hoje em dia? Estou ansiosa, então eu vou trabalhar. E trabalha aí você também a sua ansiedade. Estou ansiosa. Onde está a ansiedade no teu corpo? Sei lá, no meu peito. Por que eu peço para as pessoas identificarem? Porque quando você identifica no seu corpo, você foca. Você leva toda a sua atenção para lá. E eu quero que você leve atenção, porque fazer EFT olhando televisão, ou vendo o bonde passar, não vai acontecer nada. Então, no meu peito, tá? 0 a 10. Qual é o motivo? O motivo é tal, tal, tal. Então, guarda na cabeça. E 4, qual a intensidade? Que número que tá? 0, nenhuma ansiedade, 10, muita ansiedade. Olha, eu vou dizer... É impressionante, é difícil trabalhar alguém aqui com uma emoção, porque é difícil a pessoa medir a emoção, né? Mais difícil do que a dor. Mas aí como é que você faz? Vamos dizer que seja ansiedade, que eu estou ansiosa porque eu vou ter uma conversa com meu filho. Quando eu vim falar de relacionamento, eu não vim só marido e mulher, hein? Não só marido e mulher, relacionamento com todo mundo, dos filhos. Eu preciso falar com meu filho, eu estou muito ansiosa, eu vou chegar lá, vou mandar um monte de coisa para ele que eu preferia que não, eu gostaria de chegar numa relação amorosa para ter mais um resultado bom, né? Então, eu vou falar da ansiedade. Então, eu estou ansiosa de 0 a 10, 9, tá no meu peito e é porque eu quero ter essa conversa com meu filho e eu não sei como. Então, aqui no ponto do Karatê, a gente bate e fala, apesar de estar me sentindo ansiosa, e leva toda a sua atenção, essa ansiedade no meu peito, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente e completamente. Aí você foca em tudo de negativo que você tem para falar da sua ansiedade. Essa ansiedade no meu peito, eu não vou conseguir falar direito com meu filho porque eu tô com raiva e o EFT não vai me ajudar. Essa ansiedade, respira fundo e solta. Mede, estava 9, quanto está agora? Nossa, que estranho, está 4. Aí faz de novo e vai falando tudo de negativo. A ansiedade vai baixar. E para todas as emoções, você quer discutir com seu marido,
Você está chateada que aconteceu alguma coisa. O que é que você vai ter de volta se você chegar com todo aquele caminhão de reclamações? Um caminhão de problemas. Outro caminhão de volta. Então, o que você faz? Entra no banheiro e fala, eu queria conversar com você. Não, me dá 2 minutinhos, entra no quarto, entra no banheiro e faz. Apesar de eu estar com muita raiva dele e eu vou falar tudo que eu penso, que eu não penso, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Raiva pode ser garganta, pode ser cabeça. Eu estou falando para vocês mais ou menos as emoções onde são, porque a princípio é difícil a pessoa identificar. Então, medo geralmente é barriga, ansiedade é peito, angústia é peito. Angústia é muito... Você chegar com angústia para a pessoa, né? Não, estou super angustiada. Você não vai conseguir falar o que você gostaria. Raiva, geralmente é garganta, porque você quer falar, e também cabeça, porque às vezes a pressão sobe. E aí você fala, apesar de estar sentindo essa raiva muito grande, eu me amo, me aceito, me respeito profundamente, completamente. Aí você fala tudo que atrapalha a sua comunicação. Ele não me entende, eu não vou conseguir nada, esse EFT não vai me ajudar em nada, eu tô com muita raiva, eu vou falar tudo que eu quero, não vai adiantar ele repetir. Não, e tudo. Você vai abaixar. O que você vai chegar com a pessoa? Você vai sair a raiva e vai entrar a racionalidade e vai entrar o amor que você tem pela pessoa. Quer dizer, todo o seu diálogo, a sua comunicação vai ser outra. E aí ele vai entender de uma outra forma. Porque entrar com aquela... Primeiro, você não precisa nem falar, é só você entrar para uma conversa com aquela energia, você já vai afastar. Imagina você, né, o seu campo energético todo cheio de energia negativa, você manda a pessoa longe. Agora, quando você abaixa essa energia e fala do coração, racionalmente claro aquilo que você quer, porque quando a gente está nas nossas emoções, a gente não vai falar claro, a gente vai falar baseado nas emoções. E a emoção da raiva, da ansiedade, da nervoso, da angústia, nunca vai falar a palavra que a gente gostaria. Então é baixar a emoção e aí poder se manifestar. Perfeito. Eu vou passar o WhatsApp. Rô, você pega, por favor, meu celular? E aí eu quero que você mande a pergunta que já a Margareth responde. Então é no 11 9 50 45 18 40, tá? 11 9 50 45 18 40. Eu tenho uma primeira pergunta. O que a gente consegue eliminar ou neutralizar é a energia ruim, mas, por exemplo, aquilo que machucou a gente vai continuar guardando isso e isso a gente vai trazer na discussão a dois, mesmo que não seja marido e mulher? De uma outra forma. De uma outra forma. Agora, existe o que eu estou ensinando aqui, eu tenho que deixar claro, eu estou ensinando o tapping, tá? Eu estou ensinando você a baixar a sua emoção negativa e você conseguir se manifestar da melhor forma. Só que eu queria falar um pouquinho dos ciúmes, dá tempo? Claro. Dá. Ciúme. Muita gente me procura e fala, Margareth, não vou... Eu nem sei se eu contei uma historinha de um menino que me procurou uma época, ele falou assim, Margareth, por favor, você tem que me ajudar. Todas as minhas namoradas, eu sou um cara muito legal, eu quero me casar, mas todas as minhas namoradas eu afastei de mim porque eu sou muito ciumento. Aí eu falei, sei. Aí ele falou, só que tá vindo uma namorada que eu já tô namorando há um tempo e ela vai chegar em São Paulo e eu tenho certeza que eu vou terminar o namoro com ela e ela é a mulher da minha vida. Você pode me ajudar? Eu falei, lógico. E aí nós fomos trabalhar o tapping, tá, gente? É isso que eu tô ensinando pra vocês. Eu fui trabalhar o tapping nele e aí o que acontece? Quando você tá com um terapeuta em EFT, a gente tem um modo de buscar a origem dessa emoção. E aí nós fomos, olha que loucura, ele... Quando tinha mais ou menos uns 10 anos, ele estava numa festa na casa dele e ele viu a mãe dele dando um beijo no melhor amigo do pai. Um beijo na boca. Dali pra frente, aí ele falou, porque quando você está fazendo o tapping, eu pergunto, você tem alguma memória? Ele falou, nossa, tive uma memória da minha infância. Eu falo, ótimo, nós trabalhamos aquela emoção e aí ele mudou. Simplesmente ele falou, olha, eu não sei o que você fez, mas simplesmente eu não sinto mais aquela necessidade de ficar olhando o WhatsApp, fazendo a vida da pessoa que está comigo uma loucura. Então, você abaixa, o que eu estou ensinando é você abaixar a emoção momentânea, mas existe uma coisa que é a emoção momentânea, pontual, e a emoção patológica. Quando ela é patológica, a gente tem que chegar na origem dela. Aí é com o terapeuta mesmo. Perfeito. A gente já está recebendo várias mensagens. A Karina Bittar, que é uma amiga em comum, está te mandando um beijo. Tá toda feliz que achou o canal na casa da mãe dela. Um beijo para sua mãe também, Karina. Um beijão para você, viu? Vamos lá, vamos perguntar aqui. Primeira pergunta. Eu tenho o hábito de discutir com meu marido. Aliás, a nossa relação virou uma verdadeira guerra.
Eu quero saber se ele pode saber que eu faço esse EFT antes da discussão ou se eu tenho que guardar isso em segredo. Não tem que... Ele vai amar. Ele vai falar, vai fazer aquele negócio antes de falar comigo. Porque ele vai adorar, porque a pessoa nota, fala, você era uma e você é outra. Por quê? Porque você não vai estar falando com as suas emoções, você vai estar falando aquilo que você gostaria de falar. Então, até o seu vocabulário vai mudar. Imagina, eu chegar aqui com muita raiva de uma pessoa e te contar a história. E depois eu trabalhar em mim, não ter mais a raiva da pessoa, eu vou te contar a história de uma outra forma. Eu vou falar, Cláudia, olha aquela pessoa que fez comigo. E não, sabe, cheia de uma emoção que não vai trazer nada de positivo entre nós. Perfeito. É a Ângela Bueno de Itapetininga. Um beijo pra você, Ângela. Um beijo pra toda Itapetininga. Vamos acalmar antes de conversar, né? É importante conversar? Muito, mas numa energia em que o outro esteja receptivo. E meninas, marcar com os homens para conversar, tá? Tem que marcar com os homens? Mas marcar assim, tipo, eu queria te falar uma coisa, qual é a melhor hora? Vocês não têm noção. Então, eu queria dar 2 diquinhas para os homens, né? Para as mulheres, para os homens que dá o maior efeito. Marcar. Falar, eu queria conversar um negócio com você, qual a melhor hora? Ele vai falar, agora, ou dá para ser depois do jantar, ou dá para ser amanhã, porque hoje é o campeonato é o final do meu campeonato. Dá. Por quê? Porque aí ele vai estar disponível para você, é um compromisso. Segunda coisa, não interrompa um homem. Isso eu já falei 10 vezes. Já falou, mas é bom lembrar. Não interrompa um homem. Não interrompa. Em que sentido? No meio da conversa? Não, que se você faz uma pergunta, ele vai responder. Só que ele vai parar de falar. Diferente da gente, a gente começa... Blá, 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 blá. Ele vai parar de falar. Se ele parar de falar, é porque ele não terminou ainda, você conta até 30. Eu já contei até 28. Conta até 30 e deixa ele... Porque ele vai voltar a falar, porque ele está pensando. Quando você interrompe, ele sai daquele pensamento que ele estava matutando para te dar uma resposta e vai para entender o que você está falando. Atrapalha muito a cabeça do homem. Não é que é o modo fisiologicamente que o homem funciona e nós funcionamos, a gente faz 50 coisas ao mesmo tempo. Não é que o homem é melhor que a mulher e nem vice-versa, que a mulher é melhor do que o homem. São diferentes. É a fisiologia de cada um. Então, só não o interrompa. E mais uma coisa que funciona muito bem, que os homens acham lindo, é quando você tem um problema, é você dividir com ele esse problema, mas fala assim, eu quero te contar uma coisa, mas eu não quero que você me dê solução, porque o homem gosta de dar solução. E às vezes a gente está tão ansiosa para contar uma coisa, uma discussão que a gente teve com o chefe, ou que alguém não foi legal com a gente, mas a gente não quer solução, a gente só quer... Só quer falar. Faz favor para mim, só me ouve. Mas não precisa falar nada. Eles amam, porque eles ficam super bem na fita. E aí eles ficam quietinhos e você fala assim... Eles amam, mas se a gente não fala isso, eles querem dar um retorno, Eles querem dar um retorno. Porque eles se sentem na necessidade de dar o retorno. Porque o homem quer resolver. Você quer dar uma equação para um homem, ele ama. Porque ele vai falar... qualquer coisa que você tenha, ele vai falar assim, mas faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E nem sempre... Muitas vezes a gente quer que ele resolva. É importante ter um companheiro que resolva as coisas pra gente, que nos ajude a resolver. Mas muitas vezes ele vai trazer a solução e a gente não quer a solução, a gente só quer desabafar. Muito bem. A Mariana Pereira, ela é de Frechinha, no Ceará. Ela diz o seguinte, eu sempre converso com meu marido e eu falo que ele não está sendo legal, que ele não está tendo tempo aqui para nossa casa e para os nossos filhos. Eu sou muito calma e falo isso com muita calma, mas ele fica sempre muito irritado. Por quê? Ótimo, olha que legal que ela falou. Ele não está sendo legal. Para os nossos filhos e nem na nossa casa e nem com os nossos filhos. Vamos mudar o jeito de falar? Vamos falar assim, nossa, é tão legal quando você fica com a gente. A gente vai falar a mesma coisa, só que do lado positivo. Nós vamos falar pelo positivo, porque por mais incrível que possa parecer, e às vezes você pode estar num conflito com seu marido, a coisa que mais importante, mais legal para os homens é ver a mulher dele feliz. Quando você fala pelo negativo, no cérebro dele registra negativo. Quando você fala pelo positivo, fala, olha, ela gosta que eu esteja com os nossos filhos. Nossa, é tão gostoso quando você está com a gente. Outra coisa que ela falou, que também era pelo não, você não tem tempo pra gente. Nossa, quando a gente está junto, é tão importante, quando que a gente vai poder ficar junto de novo? Então ele registra o positivo. Nossa, eu sou importante quando eu estou junto.
Quando eu vou poder estar de novo? Ah, domingo à tarde. Tá, vamos combinar? Então, é só mudar. Tira o não. Tira o não e elogia quando ele está, a importância dele estar. Quando a gente faz essa comunicação que parece quase que uma acusação, né? Você nunca está em casa, você não tem tempo pra gente, a gente faz um bloqueio mesmo na conversa? Lógico, primeiro você está rotulando, né? Você nunca está, E isso tem que são os 4 cavaleiros do Apocalipse que eu já vim aqui para falar, que o John Gottman, que é a maior autoridade em relacionamentos do mundo, então não sou eu que estou falando, gente. Ele estuda pessoas há 47 anos. Eu estou indo fazer um curso com ele agora de novo. E ele fala que um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a crítica. Você nunca faz isso, você nunca faz aquilo. Então, o nunca, o sempre, você sempre está atrasado, é uma crítica. Então, o que você faz com isso? Que ele se bloqueie. Primeiro, existe uma evolução disso. Primeiro, ele pode devolver. Não, mas você também não. Ou alguém tem que trabalhar aqui em casa. Então, existe a ironia, existe a devolução e existe o bloqueio. Vocês podem perceber que a maioria dos homens é mais quieto. E a maioria das mulheres, quando chega nesse nível, elas reclamam. Ele nunca isso, ele nunca aquilo, seu pai é sempre assim, ele é muito calado, porque o homem vai se calando. Então, é uma característica deles, ficar mais calado. Então, às vezes, você vê que um casal que teve conflito a vida toda, o homem é muito quieto, ele quase não fala, porque ele se bloqueou. Então, é aquela pessoa que ela vai falar o que ela quiser e ele vai estar olhando a televisão, ele vai, ou ele vai fazer, ele não está prestando atenção, ele bloqueia. Então, crítica é o pior cavaleiro do Apocalipse. Então, não critique. Procure falar sempre pelo positivo aquilo que você quer. Dá para reverter essa situação? Eu tenho muitas amigas que hoje estão com maridos muito calados e elas estão sofrendo porque elas não conseguiram conter esse ímpeto da crítica. Tudo dá. Dá para mudar. Lógico, só querer. É só querer. Aí faz lá uma rodada de EFT. Por favor, use e abuse do EFT, gente. Acalma os ânimos. E aí fale pelo coração. E fale pelo positivo. Sempre pelo positivo. Aprendemos bastante contigo hoje. Obrigada. É uma delícia, não é? Eu gosto tanto de aprender aqui nesse programa, todo dia um pouquinho. Fica com a gente, espalhe que a gente tem um lugar seguro, onde a gente acredita numa vida cada vez melhor e conta com profissionais bons para nos ajudar. Margarete, muito obrigada. Ela está no www.conexãocoach.com.br. O canal dela é Margarete Signorelli. O telefone é o 11 2609 9165 e ela tem uns cursos fantásticos também. Então, eu tenho esse curso do EFT que é para você aplicar em você, nos seus familiares e amigos. Quer dizer, ele tem um preço simbólico e é para as pessoas, porque eu tenho o curso dos terapeutas, né? Mas esse eu já não estou mais fazendo esse ano. E esse é maravilhoso, porque você vai aplicar em você, aplicar no seu filho, aplicar na amiguinha que chegou cólica menstrual. Menina sempre tem as cólicas. E também as emoções que não estão bem. E aí você sabe aplicar direitinho. Muito bem. Bom demais. Obrigada, Margarete. Querida, volte rápido. Muito obrigada. Mais uma vez. Pra gente aprender cada vez mais contigo, tá bom? Com certeza. Deus te abençoe. Obrigada.